Fala pessoal, tudo bem? E aí, como vocês estão? Estamos aqui fazendo mais uma gravação, tá? Uma aula extremamente importante. Nós entramos agora na reta final da disciplina de gestão estratégica de negócios, onde nós entramos na fase das análises. Tá? Esse é um conteúdo extremamente importante, é um conteúdo que deve ser trabalhado com muita calma, com muita tranquilidade, tá? Então eu vou fazer uma videoaula e depois a gente, na próxima semana, hoje é dia 7 de maio, tá um frio de rachar o coco aqui em Bragança. Na aula do dia 14 nós fazemos uma aula ao vivo, tá? Eu vou passar um estudo de caso como material de apoio. Vocês devem desenvolver esse estudo de caso até a próxima aula, tá? Nós utilizaremos a próxima aula para debater esse estudo de caso, certo? O material de apoio está na apostila que eu lhes enviei, certo? Abre aí, vai lá no capítulo sobre as análises, análise SWOT, e vamos começar a falar aí um pouquinho sobre análise SWOT, né? A análise SWOT ela é representada por uma matriz 2x2, né? 4 quadrantes, portanto. SWOT, né? Termo em inglês, a gente traduz aí como forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Em português, se a gente procurar algumas literaturas, a gente encontra aí a matriz FOFA, né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Eu gosto também de uma outra expressão que o pessoal traduz, né? Eles trocam o F de fraqueza por D de deficiências, né? Então, forças, oportunidades, deficiências e ameaças, surgindo assim no nosso bom português do proibidão da aula do tio Dija, a matriz FODA, tá? Mas ela de FODA, ela não tem nada, ela é tranquila, ela é muito importante, mas ela é tranquila. Primeira grande questão sobre a matriz, sobre a análise, né? Matriz SWOT, análise SWOT, né? A análise é o desenvolvimento e a matriz é quando a gente passa aí para esse formato de matriz, né? Ele tem 2 linhas e 2 colunas, né? Então é uma matriz 4x4, né? Então quando a gente passa aí para esse formato de matriz, né? Que a gente aí começa a chamar, ter uma visualização gráfica, né, da questão. Então aí a gente traz aí para matriz, tá? A matriz SWOT ela foi uma ferramenta desenvolvida aí na década de 70, né? Strengths de força, né? Weakness de fraquezas, opportunities de oportunidades e threats de ameaça, né? Threats, né? Ela é uma ferramenta talvez a mais popular das ferramentas de análise quando a gente fala em ambiente empresarial. Tá? Eu diria que, na minha opinião, ela é a ferramenta mais importante para se iniciar uma análise. Por quê? Pelo fato dela ser subjetiva. Né? Então, ela sendo uma matriz subjetiva, eu ponho pesos, eu faço cálculos, eu atribuo coisas conforme a minha análise. Né? Então eu vou fazer uma análise, eu faço uma entrevista, eu faço uma avaliação do ambiente interno, né? Então aí a gente tem aí o quadrante aí da parte interna, né, das forças e das fraquezas. Né? Então dentro da empresa, força, o que eu tenho de bom, fraqueza, o que eu tenho de ruim, o que eu sou deficiente, tá? Então, isso está dentro do ambiente interno. E também do ambiente externo, né? Das oportunidades e das ameaças, né? Oportunidades que eu posso aí tá buscando, tá galgando, e ameaças, coisas que estão afetando os meus sistemas de defesa, né? O criador da matriz SWOT, da análise SWOT, foi Albert Humphrey, tá? Ele estava fazendo um projeto de pesquisa na Universidade de Stanford, mais ou menos aí nos meados da década de 60, 70, né? Através ele estava fazendo um trabalho de pesquisa para a revista Fortune, né?
eles estavam fazendo uma relação das maiores empresas americanas, né? E aí ele criou um quadro onde ele trazia o que uma empresa tinha de bom, o que uma empresa tinha de ruim, né? O que poderia ameaçar a outra. Então, saiu de uma análise mesmo, de uma análise pessoal, né? Aí depois isso vai se desenvolvendo e se torna na principal ferramenta de análise. Ok? Então, forças, né? Forças são as vantagens internas, né? Ou seja, o que eu tenho de bom em relação aos meus concorrentes? Eu tenho um produto bom, eu tenho um serviço bom, eu sou financeiramente sólido, tá? Eu sou pontual, eu sou agradável, né? Falando de mim, é claro, né? Tô brincando, né? Tudo que eu tenho de bom em relação aos meus principais concorrentes, né? Que a gente tem que entender que toda ferramenta de análise ela tem que ter um ponto de comparação, né? Ora, como é que eu posso falar que o meu produto ele tem qualidade se eu não tenho um produto similar oferecido por um outro concorrente para eu poder fazer essa comparação? Como é que eu digo que o meu produto é bom se eu não consigo comparar? Como é que eu digo que o meu produto é confiável? Como é que eu digo que o meu atendimento é rápido se eu não tenho como comparar? Né? Eu tenho que comparar. A minha pizza eu entrego em meia hora, do meu concorrente ele entrega em uma. Então, peraí, eu tenho uma força, ele tem uma fraqueza em relação à minha força, e eu tenho uma força em relação à fraqueza dele, tá? Então é sempre importante salientar e sempre importante lembrar que a gente sempre está falando em referente a alguma coisa, certo? Então, vantagens internas, o que eu tenho, tá? Não adianta ser o que eu quero ter. Eu quero ter robustez financeira. Meu, esquece. Você não tem, tá? Eu tenho. Se eu tenho, ela é uma força. Se eu não tenho, ela não é uma força, tá? E fraquezas, né? Então, fraquezas também em relação ao meu concorrente. Então, por exemplo, eu tenho um produto bom, eu tenho um serviço bom, mas o meu custo de produção é alto. Então, eu vou ter um problema, né? A minha empresa ela é muito boa, muito rápida, um produto muito bom, mas ela tem uma péssima imagem na sociedade. Ou seja, eu tenho uma fraqueza. Mas como é que eu sei essa péssima imagem? Porque eu tenho um parâmetro de alguém que tem uma boa imagem para fazer essa comparação, né? Eu tenho instalações inadequadas. O laboratório é feio, o pátio é escuro, as salas são apertadas, né? A minha marca é fraca, né? Eu vendo um refrigerante bom, que não faz mal à saúde, só de produtos naturais. Eu vou concorrer com a Coca-Cola. Eu tenho uma marca fraca, né? A Coca-Cola tem uma marca forte e eu tenho uma marca fraca, né? Oportunidades, né, são aspectos externos, tá? Então, forças e fraquezas são aspectos internos e oportunidades e ameaças são aspectos externos, ou seja, são coisas que eu não tenho controle. As forças e fraquezas, elas são aspectos internos, eu consigo melhorar, eu consigo mexer. Agora, as coisas externas, não tem o que fazer. Então, por exemplo, mudança de gosto dos clientes, né? Ora, no momento como nós estamos vivendo, todo mundo tem que ficar recolhido em casa, né? Eu tenho que fazer compras pela internet. A empresa que não vende pela internet, ela tá, além dela ter uma fraqueza em relação ao concorrente, ela tem uma ameaça de um concorrente ocupar o espaço dela. E esse concorrente que já vende pela internet, ele tem uma força, porque ele já tem uma questão de vendas online estabelecidas, né? Ele já tem, e aí ele tem a oportunidade de entrar no mercado dos outros clientes que não estão vendendo pela internet. Olha como é muito
interessante essa questão, né? Então é sempre com relação, né? Então, mudança de gosto dos clientes, falências de concorrentes, situações caóticas, né? Por exemplo, como a que estamos vivendo nesse momento, né? Então, tudo isso eu posso lidar como uma oportunidade ou posso lidar com uma ameaça, né? É uma questão de ponto de vista. Opa, pandemia para uns é oportunidade, para outros é ameaça, né? Tô falando no sentido econômico da coisa, tá? Eu tenho cliente que nesse período de isolamento social está vendendo como não vendia há 3 anos, né? Eu tenho cliente que está em desespero porque não tem vendido nada, né? Então, às vezes, o que é uma oportunidade para um é uma ameaça para o outro, e isso sempre vai se relacionando, né? O que mais que temos para falar aí? As ameaças. Então, as ameaças são os aspectos negativos. Oportunidades são aspectos positivos que podem potencializar uma vantagem competitiva, né? Pode me dar uma vantagem, entrar num novo mercado, né? Olha, eu vendo disco de vinil, mas disco de vinil ninguém compra, mas eu tenho estoque de disco de vinil e agora todo mundo quer disco de vinil de novo. Putz, isso é uma oportunidade, vamos vender esse disco de vinil, né? E as ameaças, putz, todo mundo quer disco de vinil e eu só vendo CD, né? Entradas de novos competidores é uma ameaça, perca de trabalhos, perca de oportunidades, perca de espaço, né? Mudanças de legislação. As mudanças de legislação, elas podem ser tanto benéficas quanto maléficas, né? Eu posso ter uma mudança, vamos dizer que eu sou engenheiro ambiental e eu costumo fazer relatórios de EIA-RIMA, né? Eu não sou engenheiro ambiental, mas eu faço também relatórios de EIA-RIMA, né? Então, o que é? EIA é o estudo de impacto de ambiente e o RIMA é o relatório de impacto ao meio ambiente, né? Então eu faço esses relatórios, mas eu faço um a cada 5 anos. De repente surge uma legislação na cidade onde todas as empresas que forem instalar vão ser obrigadas a fazer o EIA e o RIMA. Opa, para mim isso é uma oportunidade, né? Porque eu posso estar vendo numa mudança de legislação que ela pode ser que aconteça daqui 2 anos, não tem problema. Mas isso daqui 2 anos vai ser uma oportunidade, né? Olha, eu não faço, não tem ninguém quem faça, e aí vai mudar a legislação, onde eu estou instalado, por exemplo, não pode mais ter esse tipo de empresa. E a lei da anterioridade não se aplica em todos os casos, né? Tem casos que não tem essa questão de anterioridade, né? Então, peraí, o que eu vou fazer? Como é que eu vou corrigir essa situação, né? Então, isso vira uma ameaça, né? Se eu tenho como lucrar, potencializar, melhorar alguma coisa com isso, é oportunidade. Se isso vai me impactar de forma negativa, isso aí vai se tornar uma ameaça, né? E uma outra questão que se debate muito, né? Então, assim, primeira coisa, fazer as análises do ambiente interno e do ambiente externo, certo? Análise SWOT, certo? Aí, ultimamente tem se falado muito em análise SWOT cruzada, tá? Então, o que é uma análise SWOT cruzada? Eu vou pegar as informações dos 4 quadrantes, né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, e eu vou fazer o cruzamento. Então, por exemplo, pontos fortes, ele vai debater com a oportunidade. Então, quando eu tenho um ponto forte e a oportunidade, então eu tenho que ter, por exemplo, uma estratégia ofensiva, né? E desenvolver vantagens competitivas. Quando eu tenho pontos fortes e ameaças, né? Então eu tenho pontos fortes e através desses pontos fortes eu posso ter oportunidades. Eu desenvolvo uma estratégia mais ofensiva e eu desenvolvo vantagens competitivas. Quando eu tenho pontos fortes versus ameaças, ou seja, eu tenho coisa boa, mas eu vou ser ameaçado. Então eu tenho que talvez fazer uma estratégia de confronto, tentar fazer uma modificação no ambiente em favor da minha imagem. Então, por exemplo, a Coca-Cola. Coca-Cola, ela tem um ponto fortíssimo que é a marca, mas ela vive em constante ameaça com essa coisa de saúde, de cultura ao corpo, de vamos melhorar aí essa questão do açúcar e tudo, né? Isso é uma ameaça. Então, o que ela faz? Ela estabelece uma estratégia de confronto e
vai para cima para tentar fazer uma modificação desse ambiente em favor da empresa. Tá? Quando eu tenho ponto fraco e oportunidade, então eu tenho que reforçar os meus pontos fracos para aproveitar a minha oportunidade. Então, por exemplo, surge o espaço, a possibilidade de ocupar um espaço deixado por um concorrente. Mas eu tenho um ponto fraco, eu não tenho dinheiro para isso. Então o que eu tenho que fazer? Tentar fazer uma alavancagem financeira, tentar ir atrás de recursos para aproveitar melhor essas oportunidades, né? E a pior, isso se chama estratégia de reforço, né? Então, estratégia ofensiva quando eu tenho pontos fortes e tenho oportunidades. Estratégia de confronto quando eu tenho pontos fortes e ameaças. Estratégia de reforço quando eu tenho pontos fracos e surgem oportunidades, né? Pontos fortes e oportunidades, pontos fracos e ameaças, pontos fracos e oportunidades relacionados, tá? Então não adianta eu ter, por exemplo, o meu ponto forte é a marca e a ameaça é que vai ficar chovendo uma semana. Não tem nada a ver, né? Eu tenho ponto forte, por exemplo, de ter uma situação financeira estável, eu estou no mercado que eu domino e a oportunidade que apareceu de fazer um treinamento para o meu funcionário. Não tem a ver a relação, tá? Então, estratégia ofensiva, estratégia de confronto, estratégia de reforço. E pontos fracos versus ameaças, eu tenho que entrar numa situação defensiva. Então, eu estou numa situação fraca e eu tenho uma ameaça. Então, eu tenho que fazer o quê? Mudanças para proteger aquela posição que a empresa está ocupando. Ok? Então, isso é o que tínhamos para falar sobre forças, ameaças, oportunidades e fraquezas, né? Análise fofa, análise SWOT ou análise com aquele nome que eu falei lá no começo que eu não vou repetir agora, tá? Eu preparei para vocês um estudo de caso, tá? É um estudo de caso fictício sobre a empresa Gama. A empresa Gama é localizada no interior do estado de São Paulo, na cidade de Nossa Senhora dos Alunos Desesperados, né? E aí tem um relato da empresa Gama e o que eu quero que vocês desenvolvam? Uma matriz SWOT, tá? Parece até padre rezando missa, né? Uma matriz SWOT, os 4 quadrantes, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, e relacionar tudo que você encontrar que ele se enquadra. Na próxima aula, do dia 14 de maio, se tudo correr bem, se estivermos todos bem, vamos falar sobre esse conteúdo e vamos discutir isso. Então hoje a aula é gravada, a próxima aula é online. Certo, pessoal? Obrigado pela paciência. Busquem mais material na internet, tem centenas de vídeos falando sobre forças, ameaças, fraquezas e oportunidades, tá? Então procura esse tipo de informação no YouTube, tá lotado, tem material de muita qualidade, tem umas porcaria também, mas tem material de muita qualidade. Leia a apostila, leia e desenvolva o estudo de caso. Fechou? Ele tem um espaço na plataforma para ser entregue, mas eu não quero que entregue agora, eu só quero que entregue depois da aula do dia 14, ok? Uma boa semana e até mais. Tchau, tchau.